Olá, sejam bem-vindos. Sociedade simples, é disso que falaremos hoje. Primeiramente, a gente deve saber o que é uma sociedade. No direito brasileiro, há a definição deste instituto jurídico. Para o Código Civil, conceitua-se sociedade como sendo um contrato no qual pessoas reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Portanto, o resultado de uma atividade de uma sociedade pode ser tanto lucro quanto prejuízo. E pela definição do Código Civil, percebemos que na definição de sociedade há essa referência a resultados. Daí que se extrai que se realizam atividades societárias e também empresariais com o fito de se obter lucro. É claro que, dado o risco dos negócios, pode haver prejuízo também. E a gente sempre faz referência ou pergunta por que as pessoas se reúnem em sociedade empresária. E quem nos acompanha já conhece algumas colocações que a gente sempre faz e a gente se reporta à questão da separação, né, do patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica. Por isso que as pessoas se reúnem em sociedade. Seja a sociedade simples, que é o nosso caso em análise hoje, ou a sociedade empresária. A separação, a segregação de um patrimônio dá segurança jurídica às pessoas. Assim como ter um sócio a seu lado te ajuda a tocar os negócios, distribuir as tarefas, responsabilidades e também ajuda na formação do capital social, integralizado lá no PL, no patrimônio líquido da sociedade. A sociedade simples está prevista no Código Civil, no artigo 997 a 1038. Esta sociedade simples é a sociedade dos profissionais liberais por excelência, dos médicos, engenheiros, dentistas, etc. É diferente de uma sociedade empresária, como vamos ver logo em seguida. O que seria uma sociedade simples? Para defini-la bem, a gente tem que pensar no seu objeto, que é o exercício de profissão intelectual. Portanto, na sociedade simples, as pessoas se reúnem para o exercício de uma atividade, uma profissão intelectual, que pode ser tanto de natureza científica, literária ou artística, ainda que tenha concurso de auxiliares ou colaboradores. Portanto, numa sociedade simples, é possível a contratação de empregados, ao contrário de que muitas pessoas poderiam pensar. Ficariam por conta, então, contrataria colaboradores na sociedade empresária. Não, gente, pode-se contratar também empregados, como valer-se de serviço de autônomos na sociedade simples, que é plenamente possível e necessário na consecução dos objetivos sociais. Portanto, a sociedade simples tem por objeto o exercício de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Se o exercício da profissão intelectual constitui elemento de empresa, a sociedade não será simples. Então, a grande distinção entre a sociedade simples e a sociedade empresária reside exatamente no chamado elemento de empresa. E o que seria esse instituto jurídico? Há muitas definições e divergências a respeito desse tema, mas podemos entendê-lo como sendo uma situação, de fato, que revela a grandeza e a complexidade da sociedade. Por exemplo, uma clínica formada por médicos que passa a fazer exames, radiografias, internações, constrói uma cantina para melhor atender os colaboradores e clientes, fixa ou constrói também um estacionamento pago. Esse tipo de empreendimento deixa de ser sociedade simples para ser sociedade empresária e com grande repercussão no regime jurídico, porque as sociedades empresárias têm alguns favores diferentes da sociedade simples, como, por exemplo, nos momentos de crise, valer-se de recuperação judicial. A sociedade simples pode ser pura ou mista. A sociedade simples pura é aquela que segue as regras do Código Civil, aquele modelo padrão que está lá a partir do artigo 997.
Na sociedade simples, mista, há regência subsidiária pelas regras de outras sociedades, sociedades empresárias. E nesse caso, pode ter grande implicação para a sociedade, porque pode haver impedimento de fruição de benefícios e incentivos fiscais. E um exemplo que damos é a questão do pagamento do ISS, que é o imposto municipal, por número de profissionais. Porque alguns municípios, analisando a sociedade simples, levam em consideração a forma de responsabilidade do sócio, que falaremos logo à frente, e também se ela é simples, pura ou mista. E nas mistas tem aplicação de regras, por exemplo, sociedade limitada. Então, na ótica de muitos municípios brasileiros, o impedimento da fruição desse favor, que é pagar o ISS, sobre o número de profissionais que atuam na sociedade e não sobre o valor total da prestação de serviço. Quanto à formalização, aqui também na sociedade simples, o Código Civil estabelece requisitos para o contrato, que tanto pode ser escrito ou pode ser por uma escritura pública. E deve conter alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência do sócio, pessoas físicas, ou denominação firme para as pessoas jurídicas, com o endereço de sua sede. A denominação da sociedade, o objeto, que é muito importante, o que a sociedade vai fazer, que tipo de serviço, por exemplo, que vai prestar. A sede, o prazo da sociedade, o capital, que deve ser em reais, que é a nossa moeda atual. E o capital pode compreender qualquer espécie de bens também, suscetível de transformação em dinheiro. A cota que cada sócio vai concorrer para a formação do capital e o modo de integralizá-la. Uma questão importante diz respeito às prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços, que vamos falar daqui a pouco sobre ele. Também, com relação às pessoas naturais, deve constar no contrato aquelas incumbidas de administração da sociedade, seus poderes e atribuições, para que possa ser avaliada a sua atuação, se inclusive atua ultra vires ou não. A participação de cada sócio no lucro e nas perdas, porque também essa sociedade tem fito de lucro. E se o sócio responde ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Esses são requisitos mínimos para o contrato da sociedade simples e, obviamente, os sócios podem estabelecer outros de acordo com as regras jurídicas, os costumes e etc. E, elaborado o contrato, seja tanto por um instrumento particular ou público, a sociedade deve requerer a inscrição desse contrato no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, para que ela possa ganhar personalidade jurídica. E a questão que a gente referiu, que a sociedade admite o chamado sócio de serviço, ou seja, uma pessoa que contribui somente com a prestação de serviço, não faz aporte de capitais, ou seja, não integraliza o capital com dinheiro. Isso é muito importante na sociedade simples, porque nesse tipo de associação de pessoas leva-se em consideração muito a expertise, o renome, a imagem, sobretudo os conhecimentos, relacionamentos de sócios. Daí que é plenamente possível ter o sócio só de serviço, ao contrário da sociedade limitada, que é proibido ter sócio de serviço. Outra questão é quanto à administração. Embora pessoa jurídica possa participar da sociedade simples, mas não pode ser administrador. O administrador tem que ser a pessoa física. A forma de participação do sócio nos lucros e nas perdas deve estar prevista no contrato. E, digamos, uma sociedade com 2 sócios, cada um com 50%, se fosse todos com dinheiro, naturalmente que a partir dos ganhos, lucros ou perdas, obedeceria o percentagem em relação ao capital social. Mas pode haver distribuição desproporcional, na medida que haja um sócio ou mais sócios que deem mais resultado à sociedade. Uma questão muito debatida no âmbito da sociedade simples diz respeito à espécie de responsabilidade dos sócios. Há pelo menos 2 correntes doutrinárias. A primeira corrente diz que a responsabilidade dos sócios seria limitada e, com a cláusula de subsidiariedade,
o sócio se tornaria ilimitadamente responsável. Já para a segunda corrente, a responsabilidade seria ilimitada. Com a cláusula de subsidiariedade, o sócio se tornaria solidariamente responsável. Portanto, há pelo menos essas duas teorias a respeito da responsabilidade dos sócios na sociedade simples. O Superior Tribunal de Justiça, o nosso conhecido STJ, já decidiu pelo menos uma vez acerca da responsabilidade dos sócios na sociedade simples. No recurso especial 895-792, o STJ deixou registrado que nas sociedades em que a responsabilidade dos sócios perante as obrigações sociais é ilimitada, como ocorre na sociedade simples, não se faz necessária para que os bens pessoais de seus sócios respondam pelas obrigações, dispensando, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica. É uma sinalização da jurisprudência com relação aos limites e à forma de responsabilidade dos sócios. Em verdade, a responsabilidade dos sócios na sociedade sim pode ser fixada no contrato social, alterando a regra geral com relação à responsabilidade. Então, os sócios podem estabelecer que sua responsabilidade seja limitada, essa é uma hipótese, e nesse caso, portanto, a responsabilidade limitada, a sociedade responde a priori pelas dívidas societárias. Podem os sócios também estabelecer no contrato social que a responsabilidade seria ilimitada. E neste caso, ela poderia ser subsidiária ou solidária. Assim, na responsabilidade limitada subsidiária, a empresa responde pelas dívidas societárias. Sendo suficiente o seu capital, o seu patrimônio, os sócios responderiam no segundo momento. Já na responsabilidade ilimitada, também mais solidária, aí sim, a opção dos credores. Podem cobrar da sociedade e dos sócios ao mesmo tempo ou escolher apenas um deles, já que a responsabilidade solidária, aquele que tem mais patrimônio para suportar uma eventual, por exemplo, cobrança ou execução judicial. O que se pergunta também é, e se o contrato social for omisso? Porque os sócios podem estabelecer a sua espécie de obrigação no contrato social. E se eles não fizeram essa estipulação contratual, o que ocorre? Aí sim tem a incidência da regra do artigo 1023 do Código Civil, que diz que a responsabilidade do sócio é ilimitada, respondendo subsidiariamente pelo saldo das dívidas que não foram liquidados pela sociedade, na proporção das respectivas cotas sociais. Portanto, se os sócios nada estipularem, aplica-se o artigo 1023 do Código Civil. E a opção do legislador foi pela responsabilidade ilimitada subsidiária. Cobra-se da sociedade, esgotado o seu patrimônio, a execução ou a cobrança volta-se contra a pessoa dos sócios. Então, essa é uma espécie de responsabilidade do sócio na sociedade limitada, que pode ser estabelecida contratualmente e, na omissão do contrato, aplica-se o artigo 1023 do Código Civil. Outra espécie de responsabilidade do sócio está na saída da sociedade. Para o Código Civil, até 2 anos depois de averbação da modificação do contrato, o sócio cedente responde solidariamente com o cessionário perante a sociedade terceira pelas obrigações que tinha como sócio. Portanto, se o sócio deixar a sociedade, tem o dever de fazer a averbação lá no cartório e a partir dessa averbação, conta-se o prazo de 2 anos em que ele responde solidariamente pelas obrigações que tinha como sócio. Logicamente, obrigações à época em que era sócio, não depois que foi feita a averbação. Eram essas as considerações que tínhamos para fazer hoje com relação à sociedade simples. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até breve!